Oi, gente! Olha, antes da gente entrar no nosso episódio de hoje, vamos contar mais uma experiência inesquecível que nós vivemos no Airbnb com os nossos filhos. Mas hoje, não sou só eu não, tá? É minha vez. É Tati. Ai, gente, eu amo tanto esses momentos, porque são tão nostálgicos, né? É verdade. Bom, dessa vez eu quero contar quando a gente foi pra Orlando, que assim, aquele destino que as crianças amam, mas que a gente não fica atrás, né? Não, Eu amo. E é claro que pra essa viagem a gente escolheu ficar em um Airbnb. E olha, mais uma vez, foi a melhor decisão que a gente tomou. Pra quem tem filho pequeno, gente, vocês sabem a aventura que é, né? E quando a gente foi, o Caio tinha 8 meses. Então ter aquele cantinho só nosso, com a nossa rotina, nosso jeitinho, não tem coisa melhor. E vamos combinar? Hotel não tem essas coisas, né? Não tem disso. Não tem. Não tem essa privacidade? Não. Eu até brincava com o Júlio que a sensação era que a gente tava morando lá, sabe? Não visitando. Que acordava, fazia o café da manhã com as crianças, correndo pela casa, brincando com elas lá no quintal, fazer as refeições juntinhos. Tudo isso deixou a viagem ainda mais especial, mais leve. E eu lembro também, direitinho na primeira noite, que as crianças já estavam super à vontade, tiraram os brinquedos da mala, escolheram o quartinho lá que eles queriam. Parecia assim, que parecia que a gente estava morando ali há dias, sabe? E essa sensação de aconchego, de pertencimento, é uma coisa que o Airbnb oferece de um jeito único. E sabe o que é melhor? A gente pôde escolher uma casa que era pertinho dos parques, era tipo 15 minutos, mas num bairro muito tranquilo, com espaço pra todo mundo, com uma cozinha muito ampla. Então deu pra preparar a comida dele certinho, principalmente do Caio, né, que ele ainda tinha uma certa restrição, não comia comida com sal. Então fica a dica, se você tá planejando a próxima viagem em família, especialmente agora que as férias de julho já estão batendo na porta, dá uma olhadinha nas opções no Airbnb e vê lá o selo que chama Preferido dos Hóspedes. Ele ajuda muito a escolher aquelas acomodações que são queridinhas de outras famílias também, sabe? Exatamente. Essa é a dica. Viajar em família já é especial, gente. Então bora pro nosso papo de agora? Bora! Favoritismo, uma palavra muito forte, mas muito presente nas nossas vidas. Quem nunca se perguntou se era o filho favorito, o irmão favorito, o neto favorito, por aí vai, né? Porque minha mãe, eu falo pra ela que a minha irmã era a filha favorita. Claro. Quanto maior a família, maior a chance de comparações acontecerem. Quando a gente é mãe e tem mais do que um filho, é quase certo que alguém despretensiosamente vai soltar. Fala sério, você tem um preferido? Ou então, o amor é igual mesmo? Porque, né? Como é que é possível amar pessoas tão diferentes do mesmo jeito? Mas é sim possível. Amar igual não significa tratar igual, né? Um filho pode precisar de mais colo, outro de mais autonomia, e isso não é favoritismo, é sensibilidade. Cada um tem sua necessidade, seu jeitinho, sua forma de se sentir amado, e tratar com justiça é seguir o princípio da equidade. Não oferecer a mesma coisa para todos, mas sim o que cada um precisa, né? Exatamente. Amor de mãe, gente, é o mesmo para todo mundo. É verdade. E todos os valores que a gente passa de geração para geração também, mas é importante lembrar da individualidade de cada filho que precisa ser respeitado. Sim, porque o papel da mãe não é fazer cópias, é acolher todas as versões do amor e da vida que surgem por meio dos filhos. Exatamente. E para falar sobre isso com propriedade, a gente não poderia ter uma convidada melhor, que é mãe de 4 filhos. Hoje nós temos a maravilhosa mamãe do Theo, da Fernanda, do Zion e da Angelina. Com vocês, Bia Rodrigues! Bem-vinda! Ai, muito obrigada. Que prazer, que honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Que maravilha, Imagina, gente. prazer é Obrigada todo pelo nosso. convite. Oh, gente, tão bonitinha, tão novinha. Maravilhosa. Com 4 filhos, que coisa linda. Gente, eu quero saber tudo, tá? Também. Tudo! 4 crianças. Porque ela tá no segundo, eu tô no terceiro. É. Olha eu, E você animada, já pra no quê que eu quarto? tô Olha animada? isso. Você vai no quarto? Não, tá louca? Olha lá, pra que eu tô animada? É isso, gente. Falar, com certeza as pessoas perguntam, né? Da questão do amor e tal. Como a gente é mãe, a gente sabe que não existe essa amar um mais que o outro, mas a gente sabe que cada filho tem sua necessidade, assim como a gente falou aqui na abertura. Mas como você faz pra dar atenção igualmente pros 4? Porque são 4 bebês ainda, né? Gente, é uma loucura. É viver com intensidade, eu falo, né? Que 4 crianças, 4 mundos diferentes, personalidades, mas é muito legal porque quando você aprende a forma como cada um se sente amado,
no caso a linguagem do amor, Uhum. fica muito mais fácil você saber como a criança se sente amada. Então você divide o seu tempo ali, programa o meu dia, e aí eu consigo dar atenção pra O todos que de ela uma forma precisa? igual. Agora me conta Exatamente. desde o Conta. comecinho. Você sempre quis ser mãe? Não. Olha que coisa. Olha só, na Ela tem verdade, 4 filhos. é 4 filhos. Eu me descobri na primeira gestação. É como se tivesse aflorado algo em mim, sabe? Despertado. Despertado algo novo e eu me encontrei, eu me achei. Falei, gente, eu tinha que ser mãe, esse Nasci é o pra meu isso. mundo, esta é a minha vida. Eu nasci Você pra nasceu gerar. pra isso. Nasci Que pra gerar. coisa linda. E aí, através do primeiro filho, eu me descobri e senti essa essência, esse gostinho. E aí foi embora, né? Agora, a primeira gestação, conta um pouquinho do processo. Como é que foi? Se vocês programaram, como é que foi sua gestação? Como foi com o primeiro filho tudo, até a amamentação? Olha só, primeira gestação foi um susto, porque não foi programado, né? Eu e meu marido, nós namorávamos ainda. E eu estava viajando o mundo, eu trabalhava como modelo. E aí, o último ano antes de eu ficar grávida, eu fiz 4 países, morei em 4 países. Era como se Deus falasse assim, minha filha, tô te preparando para algo novo. Aham. Eu nunca tinha feito 4 países em um ano, e foi muito intenso. E aí eu vim pro aniversário dele, no Brasil, no último... Antes de vir pro Brasil, eu estava na Turquia, e aí vim pro aniversário dele e aconteceu. E aí eu fiquei grávida, foi um susto e eu fiquei, meu Deus, né, mas não era isso que eu queria Não era a hora, agora, né? eu estava planejando, sonhando a minha Você tinha carreira. quantos anos? Tinha 23, 2. Novinha. Super nova. Ô, gente, eu falo que se eu tiver mais um filho, eu esqueço meu nome. Porque Eu imagino, porque Imagino. esquece você tudo. sentiu um pouco disso? Não, até hoje, de amor. memória? Eu não sei quando volta. Meu Deus, Eu não sei tô quando entre a volta. maternidade e a menopausa, ou seja, eu tô, minha filha, eu não sei, não... Gente, eu achava que era brincadeira, tá? Não é. Não, Gente, A gente é muito esquece real. tudo. Às vezes eu tô tentando concluir um raciocínio e eu já penso, meu Deus, eu vou esquecer a palavra. vou esquecer. É desse jeito. Acredito. E quando me perguntam a data de nascimento de todos, eu, calma aí, gente. Aí Eu esqueço, imagina você. Ainda Não. bem que tem 2 que você quer que é a mesma data, né? Exatamente, Mas facilita. é Pra dar uma isso, ajudada. pelo Facilita, amor isso de é Deus. maravilhoso. E aí foi uma surpresa e um medo, né? Porque a primeira gestação, né? Eu muito novinha, sem saber de nada, então veio carregado de medos, Mas inseguranças. eu lembro que você treinou até o final, você foi super ativa, assim, Sim, né? graças a Deus, né? Foi Tive uma rede Foi saudável a sua gravidez? super saudável. Assim, Você no, passou mal? no finalzinho eu tive Covid. Ai, Peguei tadinha. Covid com 6 meses. Calma, o Theo tem 5? O Theo tem 4. 4. 4. Vai fazer 5 agora. Ah, Mês então que é a vem. mesma idade da Bia. É isso. É bem Foi, perto. foi juntinhos. Porque eu lembro que a gente tava grávida juntas. Sim. Sim. E aí eu peguei Covid, aquela cepa, aquela primeira... Sabe aquele primeiro grupo do Brasil lá? Sei. Então, nós Você estávamos... participou desse grupo. E aí... Você ficou ruim. Nossa, eu fiquei muito ruim. E aí eu chegava no hospital e falava assim, gente, doutor, eu não sinto cheiro, não sinto sabor. E ele, não, isso não é sintoma do Covid, fica tranquilo. Doutor, mas tem um pouco de falta de ar. Sua barriga tá crescendo, é normal, gestação as mulheres ficam com falta de ar. Só que aí, no início era tudo muito novo, né? Sim. E aí depois a gente foi entender que era algo muito grave, mas graças a Deus passamos ilesos. Ai, amei. Mas você não chegou a passar mal, tipo, enjoo? Eu fiquei muito deitada nesse Tá. tempo que eu tava Covid. com Covid, né? Ainda bem que Deitada, você debilitadinha, repousou, mas nada de tipo, meu Deus, baixou a saturação, tem que correr para oxigênio, não. E eu lembro que a amamentação também foi super tranquilo naquilo de que o começo é Olha só, desafiador. eu já vi muito, a gente ouve muitos relatos de mulheres, né? Sim. Mas graças a Deus foi muito tranquila, sabe? O meu peito teve aquelas fissurinhas, as rachaduras, né? Aham. Mas aí eu tratei logo no início com laser, as pomadinhas que me indicavam, tomava sol, gostoso. É. Com a teta pra fora. Com a teta pra fora. Com a teta pra fora. exatamente. Botando a teta pra jogo, né? Literalmente. Sabe o que eu fazia no apartamento? Porque quando a Bia nasceu, eu morava no apartamento. Eu cortei uma camiseta só com Só o bico com o do pé. bico. Porque eu queria tomar sol na varanda, né? E aí como é que eu ia ficar? Com a teta de fora, não lava? Então eu Você ficava você achou que só com o bico de fora você não ia causar? Eu acho que rolou. Rolou, eu ficava lá deitadinha assim, ó, no chão, todo sol. A camiseta da mesma cor, né? Vai dar uma ajuda, né? Meu Nossa. Deus. Agora me muito. conta uma coisa, o parto foi normal? Foi cesárea? O parto do Theo e da Nanda, que foram os 2 primeiros, foram normais.
E eu tive uma rede de apoio que me orientou, me explicou, me ensinou, né? Eu busquei conhecimento também e eu me preparei para isso e foi maravilhoso. Foi uma Foi. conexão assim surreal, tanto com o bebê, com o meu marido. Eu acho que nós nos aproximamos ainda mais. Foi uma uma conexão muito linda, uma E troca foi um maravilhosa. parto difícil? Foi um parto. Olha, foram 11 horas de trabalho de parto, mas nem sempre o trabalho de parto é dor, né? Uhum. Fase ativa foram 4 horas e Dos dois, isso? dói muito. Da Nanda foi um pouco menos, que eu tive que tomar ocitocina natural Sim. pra ir mais rápido, porque ela estacionou lá e não queria mais dilatar, o negócio não ia. Aham. E aí tive E que... dói, né? A gente tá falando isso hoje. Nossa, A gente tava gente, falando. ocitocina sintética dói demais. Não. Óbvio que o parto dói, tudo, né? Mas a hora que põe é a hora que eu achei que eu tava indo Gente. pro outro plano já. Adoro. Meu Deus. É. Adoro. Foi isso aí, eu concordo. Mas aí você amamentou super bem. Você amamentou quanto tempo? Eu amamentei o Theo 2 o Theo. anos e a Nanda 1 ano e 9 meses. E foi um desmame, assim, tão gostoso. Natural. Natural. Eu tinha tanto medo, Tatá, disso, sabe? Porque a gente amamentando ali é uma conexão doida, né, Real, gente? E aí eu fui E a gente gerando vai esse se medo. viciando nisso. E não, bom, eu não queria parar, né? Nem eu. E aí eu ficava, meu Deus, quando chegar o momento que eu tenho que deixar de amamentar, né? Porque eu preciso fazer as minhas coisas, a criança vai crescer, se desenvolver, faz parte do crescimento, né? Claro. Faz parte. E aí era uma coisa que eu orava também, eu falava, Senhor, eu não quero sofrer com isso. Poxa, eu tô vivendo a maternidade de uma forma tão leve. Mas graças a Deus foi muito leve. Foi muito leve. Ele foi deixando de pedir e eu deixando de oferecer. Claro. E aí depois passou um dia, passou outro dia, e quando eu fui ver. Ai, que Porque às vezes tem isso, né, legal. gente? Às vezes a criança já tá se desligando e a gente não consegue se desligar. Exatamente. Então a gente começa a oferecer, pega a criança e põe no peito. Na verdade, é uma doencinha nossa, né? Exatamente. Que a gente tem que tratar Inconscientemente, né? A gente na ali, terapia. né, segurando o desenvolvimento, que a criança quer voar. E a gente, não, meu filho, vem cá, mamãe. É. Nossa, mas quando eu fiz o desmame da Bi e do Caio, eu que quis mesmo. Falei, ó, agora não tem mais. Aham. Tá aqui, se você quiser, tá aqui a mamadeira. E os dois de boa, tá bom. Sério? Sim. Que bênção. Que ótimo. Muito de boa. Maravilha. Muito de Meu boa. Deus, Porque o eu tava, desmame acho quando que... é sofrido é muito ruim. Então, tava mas eu muito acho que eu resolvido. tava muito tranquila. Então eu falei, tipo, acabou, não tem mais. E se Facilitou. a gente parar pra pensar, eles acreditam em tudo da Que a gente, gente né? fala. Em tudo que a Com gente fala. certeza. Então eu falei, ó, acabou o TT da mamãe, não tem, tá aqui a mamadeira. E os dois, Pronto. Que de bom. boa, foi muito tranquilo. Nossa, E que ótimo. eu tava com medo, porque, gente, tem um negócio, coloca café, coloca ketchup, fala que é sangue, coloca eu não quero fazer nada. Fala que machucou, fala que não tem fala mais. que machucou, tem Tem várias, uma galera que fala umas várias coisas assim. dicas, assim, E eu tinha medo, eu não queria, eu falava, não, eu não sou contra isso, não quero. Eu morria de medo também. Imagina colocar um café, a criança sentir o Não. gosto. Horroroso. Absurdo, Nossa, falar que que é dó, sangue, tá que dodói. dó. Ele vai achar que é ele que machucou. Nossa, tô machucando minha Abordagem mãe. péssima. Começou mal. Mas tem essas Credo. Nossa. dicas aí. E daí, quanto tempo do Theo pra Nanda? 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E da Nanda pros Pra gêmeos. você engravidar? Ou pra nascer? Pra nascer. Eu Eita. amamentei grávida. Gerei amamentando. E tem gente que fala que muda sabor, Eu né? ia falar isso. Gente. Ele nem sentiu, ele tava ótimo. Ele não sentiu, ele tava pleno. Gente, ele nem Tava sabia o nascendo. que estava acontecendo, tá? E o lance também de nutrientes, que vai faltar nutriente pro bebê se desenvolver. Graças Vai a Deus, ver. assim, uma rede de apoio com uma suplementação, né? Lógico. Tudo perfeito. Gravidez saudável, né? Atividade todo dia e fluiu. Você tem uma alimentação super regrada Eu gosto também, de me né? alimentar bem, tá? Eu gosto. Eu me sinto bem quando eu como bem. Come E bem. eu E passo você- isso pras E crianças você também. treina também. Eu treino e passo tudo isso pras Sei. crianças também. Inclusive, eles começaram um treininho agora, Kids, sabe? Um Sério? treininho Kids de percurso, sabe? Aham, É eu já legal vi. pra ajudar a desenvolver a parte motora, cognitiva, equilíbrio, né? É muito bonitinho eles fazendo. Aqui perto tem a academia dos bebês. Falei, vou colocar o Caio. Meu Deus. Bonitinho, né? E é só as criancinhas de 1 ano, 2. É bonitinho. Gente, Juro. não dá. Jurou, muito fofo. Vai desenvolvendo um hábito, né? É Aham. legal, eu acho legal. E aí, da Nanda pros gêmeos, quanto tempo? Vamos lá, vou precisar de ajuda. A Nanda tá com 3 e os bebês fizeram 9 ontem. 3 anos, né? 3 anos, né? 9 de gestação? Mas os gêmeos, foi natural ou foi inseminação? Olha,
Eu queria muito que tivesse sido natural. Inclusive, me preparei pra isso, mas óbvio, tendo a possibilidade que poderia ser um parto cesáreo. Mas foi cesáreo porque a Angelina, ela estava totalmente atravessada. O Zion encaixadinho, bonitinho, e ela atravessada. Não virava de jeito nenhum. Ah, você tentou que virasse? Esperamos até o último. Mas e aí a hora que sai o primeiro, aí ela não ia ajeitar? Então, tem esse risco, mas eu poderia passar por todo o processo do trabalho de parto natural ainda e chegar e ainda ter que ir não pra ser. cesárea. Aí é muito sofrimento. Por uma gestação gemelar tem os riscos, né? Claro. Não só pra mãe, mas pro bebê também. Eles Então, nasceram de quanto tempo? 36 e 2. Igual, Foi um igual prematuro Lucas. tardio, que eles chamam, não é isso? Isso. Não, e pra gêmeos, né, gente? Foi muito Ficou bom. bem. E olha só, uma semana antes eu tive influenza, um vírus bem forte, né? E aí eu fiquei. A minha médica achou mais prudente me colocar internada numa semi-UTI pra ficar em acompanhamento. E aí fiquei uma semaninha lá. E aí depois fui pra casa 2 dias, voltei pra ter o parto. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu não tô preparada ainda, gente. Até comentei com meu marido, né? Acho que eu não tô preparada pra isso. E a minha médica, ó, eu acho que olha, tá tudo cooperando a favor, vamos fazer, porque os bebês estão bem, você já tá bem. Eu acho que a gente não pode esperar mais. E enfim, eles entenderam que era o momento. E aí foi. E no final eu tive pré-eclâmpsia, aquela. Teve final feliz, não. Eu tive Teve pré-eclâmpsia. Os bebês, gente, foi muito complicado, porque eu entrei com os bebês na barriga e saí sem nenhum deles no colo. Por quê? Eu entrei pro parto, começou o parto, no final dele eu tive o pico de pressão, que deu a pré-eclâmpsia, foi lá, acho que 18, 19. Ah, no final da cirurgia. Depois que os bebês já tinham saído. Ah, depois? E aí eu passei muito mal e eu não conseguia voltar. E eles falavam comigo, eu falei, ai, não me toca, não me toca. Não consigo respirar. Enfim, aí Qual que é o Nossa, que sintoma? as minhas vistas ficavam escuras e eu tinha muita vontade de vomitar, mas eu tenho muito medo de vomitar, então eu não queria vomitar, sabe? E aí eu tinha muita tontura e parecia que a qualquer momento minha respiração ia parar. E eu ficava ali, tipo, eu sou forte, eu sou forte. Eu só não deixava, não toca em mim, gente, não toca em mim. Eu quero tava se tentar concentrando. voltar, sabe, pro meu corpo. Mas enfim, acabei indo pra UTI, sulfatar, né, por conta da pré-eclâmpsia. E o Zion, que foi o primeiro a sair, ele nasceu cansadinho. E aí a respiração dele ficava instável Curtinha. e eles acharam melhor colocar ele no respirador. E por isso ele ficou um tempo em observação na UTI. E a irmãzinha, que nasceu depois, foi acompanhar ele porque ela não podia ir pra UTI comigo. E ela não ia ficar no berçário sozinha. Então ela, querendo ou não, os dois foi pra UTI, mas ela só pra acompanhar. Pra ficar pertinho. E aí nossa gente, eu entrei com os dois e saí sem nenhum. Foi um sentimento assim, não gosto nem de lembrar, porque... Mas quanto tempo eles ficaram? Olha, não foi muito tempo, foi um dia, meio-dia, assim. Mas então você não saiu do hospital sem ele? Não, graças bom, a Deus pelo não. amor de Deus. Eu fui pra UTI e aí, lá na UTI, passei um dia todo. Quando foi à noite, o médico falou assim, olha, se tudo der certo, eu vou conseguir trazer os bebês pra mamar. E eu, ai, tomara, vai dar certo, vai dar certo. E aí você tava sentindo já o leite? Não sentia nada. Não, porque foi cesárea, É demora. cesárea. Demora pra descer. Às vezes até Demora uns 5 48 dias. horas, mais ou menos, E as assim, pra crianças descer. ficam como? Vem um chorinho, Sim, eles o colostro. mamam Tem o o colostro, né? mas o leite mesmo demora uns 48 Vai sim. descer em casa. Os dois normais, né? O seu? Sim, mas desceu no hospital, tá? O seu? Sim, mas o normal, na sim. hora. É porque... Não, normal é na hora. Porque a mulher tá ali no trabalho de parto, então tudo é conectado. Já Fala assim, tá na hora, hein? Isso. Mas na hora que abre ali é mais demorado, viu? Pra entender. O meu só foi descer em casa, mesmo o leite. Sim. E também, gente, eles tão pitico, quando é bebezinho assim, mama isso aqui, né? 15 Vamos. ml, 20 ml, que a gente acha que é muito. Verdade. Judiação, eles cansam. Eles né? cansam, é verdade. Hum. E aí, quando foi à noite, pra surpresa, assim, os dois chegaram dentro de uma incubadorinha, dentro da UTI, e eu consegui amamentar os dois. Nossa, Ai. foi um momento de glória, assim. Eu falei, meu Deus. Calma, você dá até hoje você dá mamar, Até não dá? hoje.
Porque eu vi que você comemorou 6 meses exclusivo, né? Ai, De que nojo. amamentando os dois. Eles estão comendo tanto, tanto, que não tá sobrando espaço pra mim, essa é a Ah. verdade. Eles já estão comendo? Eles estão comendo muito bem, eles fazem todas as refeições e depois do jantar ainda tem uma ceia e aí nem tem TT pra dormir, sabe? Eu que fico, não quer mamãe, vem cá. E aí, vocês fecharam a fábrica? Ou você quer ter mais? Olha, eu tô satisfeita, viu? Eu tô satisfeita. Eu É falo, 4. meu marido também, a gente fala, ó, vamos curtir o casamento, que é importante também, né? Claro. É verdade. A família em si, não é só os filhos. Eu acho que o marido e a mulher eles precisam cultivar esse Então, relacionamento. como é que é uma vocês fazem, coisa. pra ter o momento de vocês e não deixar vocês serem consumidos pelos filhos? São estratégias. Dormiu, a gente fala assim, tá bom, amor, vamos dormir todo mundo. Brincadeira. Quando as crianças dormem, a gente consegue. Todo mundo dorme muito cedo. Rotina é tudo, né? Rotina é Maravilha. tudo. Né, principalmente vocês com a vida no campo, né? É mais fácil. Né? Exatamente. Um Então, barulhinho. nossa, é delícia. Deu 7h30, tá todo mundo dormindo. Ai, E aí a ótimo. gente tem uma noite toda, então a gente sai pra jantar, a gente tem um momento nosso de tempo de qualidade, né? Eu falo que é meu marido que cuida de mim. Nesse, né? Eu cuido de todo mundo, meu marido cuida. Ele tem que cuidar mesmo. Ele cuida. Tem que Ele é cuidar. maravilhoso, ele é um príncipe. Você sabe que eu vi Bom. uma cientista falando, eu tô fazendo um espetáculo sobre menopausa. Uhum. Eu fiquei agora 3 meses em Portugal, em cartaz. E eu ouvi uma cientista falando na internet uma coisa que me tocou muito. Ele disse que a mulher nunca tem tempo pra ela. Ela sempre cuida de todo mundo, desde que ela nasce, mãe, pai, irmão, Muito depois verdade, marido, né? filho, sempre equilibrando 11 pratinhos ao mesmo tempo. E de repente vem a menopausa e grita no ouvido dela. Chega, agora para. O protagonismo é seu, agora é a sua hora. Uau, Sabe? Porque não existe momento pra gente, nunca. é verdade. Mas eu acho que Sabe? coincide também com a fase de que Os filhos estão os filhos estão criados. criados, parece que a vida Exato. já... É Mas tipo o assim, corpo é perfeito, a resolvendo. vida é perfeita. é verdade. combate o bom combate, todo mundo Com tá... certeza. Aí É agora o momento, os né? É o momento que limites. você pode cuidar de você, É né? isso. E agora falando dos 4, qual que é a linguagem do amor de cada um, assim? Como é que você identificou isso? Então, eu tive que ler o livro pra entender mais, né? E aí eu entendi que o Theo, mais velho, ele é tempo de qualidade. Então ele dá tudo pra você sentar, olhar no olho dele e usar um carrinho, um lápis com uma folha. Isso pra ele é a melhor coisa do mundo, é se sentir amado, é assim que ele se sente amado. Já a Fernanda, a filha do meio, ela é palavra de afirmação. Então a gente entendeu, discerniu isso. E toda vez que ela chega de vestidinho ou banhadinha, a gente fala: que linda princesa! Nossa, que cheiro gostoso! Deixa eu ver. Tá cheirosa. Elas abrem um sorriso assim, pronto, ganhou o dia. Gente, o Caio é assim. É. Nossa, não é? O Caio se acha. Sério? Nossa senhora, você fala, nossa, que linda, dá uma voltinha. Ele fica assim, ó. Aí, ó, se Aí sente agora amado ele desse aprende a jeito. falar Nike. Ele fica, ó, o Nike. Ah, não Ai, meu acredito. Deus, Jurou, de eu- de ai. matar. Não dá. Gostoso. Você não tá de bater. Dá. E os bebês, como são muito Muito Sim. novinho. pequenininhos, mas olha só que engraçado. Um a é muito Angelina, diferente do outro. muito diferente. Gente, como que Dos pode? gêmeos? É. Muito diferente, meu Deus. Não só a fisionomia, Aham. porque eles são bivitelinos, óbvio, né? Mas a personalidade, eu já consigo identificar, assim, sabe? Ela, por exemplo, eu fico falando que ela é perfeita, é linda, e ela ri. Então eu falo, meu Deus, então a linguagem do amor dela deve ser palavra de afirmação. É a linguagem da mulher, né? Boa. É isso mesmo. Né? Que mulher que não gosta É de ser verdade. elogiada, né? E Já o Zion? o Zion, eu sinto que é o toque. Ele me vê, ele se joga pra... Óbvio, né? Todo filho se joga, gente. Mãe falando do filho, né? É. Mas É ele mais um gosta de menino, ficar né? agarradinho em mim, sabe? Tanto é que eu vou passar ele... Vou botar ele no chão, vou passar pro pai, ele fica agarradinho, assim. Ai. Eu sinto que é no toque ele, Sei. sabe? E aí, como... Porque, gente, deve ser difícil dar atenção Pros pros 4. 4, né? Como fazer isso sem se sentir culpada? Porque a gente... A né? gente é uma Tem muita culpa que culpa. anda. Eu É. falo Gente, sempre isso. Não, nasceu a mãe, nasceu a culpa. Acho que é o Exato. ditado mais certo do mundo, É né? verdade. Mas olha só, a gente fica muito cansada, né? A rotina é muito intensa É. mas eu acho que quando a gente... Eu falo que, assim, tem uma frase não, um versículo que fala assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então gente, eu busco no Senhor.
Ele que me traz esse alívio, esse renovo, sabe? Ele que me renova todas as manhãs, porque eu vou dormir culpada. Eu falo, gente, eu acho que hoje eu devia ter me esforçado mais com a Nanda. A Nanda deu uma birra, assim, tenho certeza, porque eu não dei tanta atenção. Mãe sendo mãe, né? não Então, adianta. assim, Mas você sabe que eu acho isso. que essa coisa da fé, eu sou budista, mas eu sou apaixonada por muitas coisas. Eu sou apaixonada por Nossa Senhora de Fátima. Sou louca por ela mesmo. E eu converso com ela todos os dias que eu tomo banho. Porque eu acho que tomar banho é uma hora que você limpa a aura, você se, eh, se reedita, né? Renasce. E é um momento, eu acho que de você se contactar com o divino. Todos os momentos são, Sim. né? Mas eu Nas primeiras sei, eu horas do sinto dia, esse né? momento, sabe? E ninguém pode falar nada. Às vezes o Jarbas entra no banheiro. Amor, eu digo, não posso, falando com a Nossa Senhora de Fátima. Não, me dá um tempo. Então, essa coisa da fé, né? E de você entregar a sua vida nas mãos do divino e deixar que eles conduzam. Filho, então, como é uma bênção divina, É verdade. é eles que lideram, É. sabe? É uma coisa toda ali no amor e na divindade, porque é uma criatura divina que veio abençoada, né? E quando você entrega o controle de tudo e de todas as coisas Uhum. pra ele, que Sim. sabe de tudo, aí você descansa. É. E é impressionante como no dia seguinte a gente consegue. E vem as Faz tudo de respostas, novo, não vem? não é? Nossa, e só alguém vai pra escolinha já? Os dois. O Os dois Theo e a E a Nanda. e a Nanda. já vão. Eu tava gravidinha e decidi colocar a Fernanda. Porque se eu fosse esperar, eu fiquei pensando, sabe, Tatá, se eu fosse esperar para colocar ela, ia dar junto com o nascimento dos bebês. Aí E eu ia ela ter ia que fazer ficar aquele muito período de sozinha. adaptação. Adaptação. E como que eu ia me dividir entre amamentar 2, né, e ir pro período de adaptação. Então, preferi fazer o período de adaptação grávida. Então, fui lá, passei uma Que semana você na tinha escola. tempo ainda. Exatamente. Ah, eu fiz isso com a Bia, eu coloquei grávida também, porque eu pensei, quando o Caio nascer, eu Ela não quero, vai a hora sentir que ela tanto. tá na escolinha, eu quero poder dar atenção pra ele. Exatamente essa estratégia. Eu E aí fiz funcionou isso com a muito. Sofia e com o Enzo também. Então o Enzo estava na escola, eu dava toda a atenção pra Sofia. Quando ele chegava, eu mal olhava pra Sofia eu mais. só amamentava e ó, dava Eu pra também. alguém. Que Eu também. engraçado, né? A mãe, ela É. sabe de Dá um tudo, jeito. né? A gente sempre dá um jeito. É. E aí, eu sei que você faz também alguns trabalhos com a internet. Aham. Que tempo? Que horas? Ah, amiga. Quando? 2h30 da O que manhã? você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Pois é. É isso. Tipo isso. A gente, mulher, mãe, a gente consegue tempo pra tudo. Mulher consegue tudo, né? Mulher Porque, pode gente, tudo. mas assim, vamos falar? Cuidar da casa, dos filhos, por mais que tenha ajuda, rede de apoio, que tenha todos os privilégios, é muito cansativo. É o que a gente fala, é um trabalho que ele tinha que ser remunerado. É um Total. trabalho 24 horas por Total. dia. 24 horas. É e é verdade. você ali sendo... Comandando E é o que você tudo. falou, tem muita gente que acha que, é muito fácil, né? Tem a rede de apoio que precisa, que quer, que deseja. Só que não é bem assim. Não. Tem coisas que só mãe pode resolver. Por exemplo, eu faço absolutamente tudo. Eu que dou banho, eu que coloco pra dormir, eu que dou comida. Então a minha rede de apoio, ela me serve pra me apoiar e não Claro. pra fazer o que eu tenho que fazer. Claro. Assim, Não fazer o hoje papel de mãe, né? exatamente, sabe? Não terceirizo, uma escolha minha, Uhum. por poder estar em casa e trabalhar de casa, né? Assumir esse ministério à minha família. Mas eu faço questão de ter o tempo ali. Antes de dormir, a gente dá uma lida na Bíblia, faz uma oração. Então, esse tempinho eu não abro mão, não. E você coloca todos pra dormir ao mesmo tempo? Então, não, a gente faz uma escala de horário. Então, esses dias eu tava com dificuldade, eu até postei no Instagram, eu falei, gente, como é que vocês fazem quando tem mais de um filho? Porque os dois queriam dormir no mesmo tempo, os dois chorando, querendo que eu Às fizesse vezes dormir. Eu falei, acontece. lascou. Falei, Principalmente. Bia, agora você espera aí que ele não entende. Aí eu, tadinha, ela ficou esperando no quarto Tadinha. dele e dormiu lá, na caminha. Ah, tadinho. Aí eu devia ter feito ela primeiro. Aí no outro dia, o Bia, hoje é o seu dia primeiro. Aí agora é assim. Mas isso É pode isso. ser Dia. isso, uma boa É estratégia. muito bom. Às vezes tô amamentando, né? E aí o Theozinho, que é o maior, ele é um senhorzinho, gente, 60 anos. Ele pede pra dormir. Fala, mamãe, eu quero dormir. Dá Ai, 7 que horas, fofo. mamãe, eu quero dormir. E aí o filho vai lá e deita. Ele ainda não vai lá sozinho e deita, Sim, sabe? ele é Ele quer pequenininho. ainda. Um denguinho. Aí ele, não, vou te esperar. Aí eu tenho até várias fotos dele da câmera, sabe? Eu amamentando aqui, os 2 bebês, e ele bem aqui, Ai, bem assim, tadinho. deitado sobre meus ombros, assim, esperando eu acabar. Delícia. Mas é isso, vai colocando um, vai o outro, Aí até como é que acabar você todo faz? mundo. Você faz 7 horas um,
Começa 7h30, começa que horas às 6. essa saga? Começa às 6. É, porque tem toda a rotininha, É. né? Sim, O o banho. E aí as meninas que estão comigo, né, me Uhum. ajudam. Vão dar banho nesse, que eu dou banho nesse, aí amanhã a gente troca. Yeah. E aí é assim que funciona. Aí eu ponho pra dormir um. Se ela não me. Vai lendo a historinha aqui por enquanto, que eu já volto e ponho essa pra dormir. Aí você vai no outro. E é assim, a gente vai. E aí vai intercalando, sabe? Pra não ficar todo dia um só. Sabe que eu vi uma família que fez uma cama comunitária. Ah, Uma cama meio daquela japonesa, Aham, sabe? No gigantona. chão, mas muito lindo o que eles fizeram. E aí você pode colocar como se fosse uma gradezinha, né? Uma divisória. telinha, uma divisória que você pode pôr ou tirar. Então tem os filhos maiores com os filhos menores, todos dormem juntos na mesma cama comunitária. Achei interessante. tão bonitinho Nossa, mas isso. acho que não funcionaria com a Bia e com o Caio, gente, porque a Bia é sonâmbula. Ela, Sério? juro, acorda falando e anda e sai do quarto e volta. Jura? Juro, Então isso é juro. perigoso, amiga? Eu sei, tem portãozinho lá na escada. Ah. Fico desesperada de medo. E aí ela acorda o Caio. Você acha que é o bebê que acorda ela? Não. Não é. Ela acorda, não! Deixa isso aqui, Lorena! Ela briga com as amigas no sonho. Oh, Juro. meu Deus. Tadinho. Aí Mas fica- dizem que isso é normal, né? Ela até uma certa. ela tá nessa fase aí, começou Ela tem tá um pouquinho com 4, de tempo. né? É, ela tá com 4 anos. E aí, então, o sono dela é muito agitado. Ela faz um relógio, assim, na cama. Às vezes, ela acorda e tá o pé no No travesseiro e a cabeça no Engraçado pé da que cama. o meu marido falou isso essa semana. Ele falou assim, porque assim, todas as noites as crianças estão indo pra minha cama, os maiores, né? Todas as noites. Aí ele falou assim, amor, o que você acha da gente botar um colchãozinho aqui no chão para as crianças virem e já deitar no colchãozinho, porque Você podia fazer a caminha comunitária. gente, é muita Gente, mas é criança. porque- É montessoriana, sabe? Aquela Aí no É, chão. Cama de chão, né? que é- Quarto do casal esquece, né, Esquece. amiga? Não tem. É. Momento, Mas é então, que- do casal. Mas Aí sabe não o que pode. que é? Isso não pode. Gente, eu falei isso ontem, da questão de cama compartilhada. Eu super respeito quem faz. Uhum. Pelo amor de Deus, eu não consigo dormir com as crianças me chutando. Sim. E É. dorme assim, empurra e chute na Não costela. dá. Ô, Que gente, Não, e a isso? gente que trabalha concordo loucamente, a com gente tem Não, que não, dormir. não. Eu Eu tava. concordo. E sono pra mim é inegociável. É, pra mim também. Então, até no começo, eu preferia ter uma pessoa que olhasse a babá eletrônica à noite Uhum. e eu cuidava de dia. Tipo assim, de dia tá ótimo. Agora eu preciso dormir. Senão eu não Nossa. consigo Então, não Viver. funciona. viver no É, dia eu ver. também. Eu também. Assim, é uma coisa que me. Por mais que. Nossa, quando nasce ali, você fala: Meu Deus, eu poderia passar aqui o dia inteirinho olhando pra essa criança, amamentando ela, mas eu tenho que dormir. É, Tipo isso, né? é. Mas eu também, eu não consigo. Eu preciso dormir, senão pra mim não rende o dia. Eu não consigo me doar. Eu não Sim. consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer durante o Não, dia. e é muito importante falar sobre a vida do casal. Isso E a da gente mulher não também, pode né? abrir É. mão. É do casal e da mulher, e o seu autocuidado, Sim, entendeu? E as suas coisas individuais, porque você, antes de qualquer coisa, você é mulher, exatamente. né? Então isso não pode esquecer É de verdade. jeito nenhum. Principalmente no primeiro filho ali, né? Que você tá tão porque, poxa, a mãe, ela tem um instinto que o homem não entende. O Não pai não. adianta. Gente, o pai não entende. Infelizmente, o pai não entende, né? Porque Não, e a nasceu gente tem- nós que geramos. Não, e a gente tem olho nas costas. É. A gente só pega a criança e fala assim: Opa. a criança ia cair, o pai tá ali olhando e não tá vendo. Porque o que acontece é que o homem tem a prateleira do nada. É. O que você tá pensando? Nada. O que você tá Isso é vendo na televisão? maravilhoso. Nada. É verdade. A gente não, a É. gente nunca tá fazendo É nada. verdade. É verdade. Mas então não- a gente é pega a isso aí. criança aqui, ó. Não, a gente tá de aqui já costas. pensando no que vai. Eu tô pensando no que vai ser o jantar na escola que eu tenho que buscar a Bia e eu tenho que comprar fruta que não tem. Ai. É isso. É isso. É isso, Uma não coisa atrás para. da É outra. verdade. Mas ali no primeiro filho, né, às vezes a mulher tá tão ali obcecada, óbvio, né, acabou de nascer, recém-nascido, puerpério e tudo, e a gente esquece que existe um marido, É né, isso. que existe um relacionamento, que existe algo que precisa ser cultivado, Sim. né. Mas eu acho que também são Acho que fases, nesse né? Eu acho que tem o começo também período, não dá. o período É. que a mãe volta pro filho mesmo, que você vai ser mãe. Uhum. E depois você vai ser um tempo só mulher, depois um tempo você vai verdade. voltar a ser só Mas mãe. você não acha que a gente pode agregar o marido nessa fase? Com né? certeza. Com Principalmente certeza. se ele tiver essa sensibilidade. Até Acho que porque. tudo é diálogo, né, gente? Tudo é Super. diálogo. Até eu porque sempre falo. eles são muito excluídos pelo próprio relacionamento mãe-filho, né? Verdade. Nesse começo. Não, e dizem que o filho reconhece o pai depois de um tempo, né? É. A doutora falou que nos primeiros meses é tipo, é só um cara legal isso aqui que eu tô Que tá vendo. aqui. Mas depois que a criança É entende que é o verdade. pai É. mesmo. É verdade. E eu acho que, eu sempre falo isso, que o apoio do parceiro
Nossa, no começo Nossa, é fundamental. é fundamental o que mesmo. realmente fez, por exemplo, o meu puerpério ser tranquilo. Porque o meu foi também. muito tranquilo. Nossa, o meu também. Porque, principalmente o primeiro, que foi na pandemia. E meu marido esteve em casa todo esse tempo, né? Porque Ele não tava fecharam fazendo tudo, show, não tava fecharam nada. tudo. Então, eu tive ali os 9 meses depois que o Theo nasceu ainda. Então, foi assim... Foi diferente. Eu senti esse carinho maior, né? Sim. E olha aqui, em relação assim, ó, porque a gente fala que o primeiro filho, a gente fica, ai, né? O segundo já, ó. E aí agora, terceiro e quarto, Terceiro, já vai? É engraçado Vai porque... ficando mais fácil. Não, a gente chega... Você tem propriedade pra falar. A Sim. gente chega com uma certa experiência, maturidade, segurança que É a gente queria diferente. ter lá no primeiro, né? É. Mas, tipo, a chupeta... Não, vai aqui. A limpa aqui do O vestido. que Olha você o fez de brinquedinho. diferente? O que você tá fazendo diferente, assim, que você não fez, por exemplo, ou que você fez e não tá fazendo agora com o Theo, com a Que você Nanda? achou que não foi tão legal e que você deu uma consertada. Porque a gente dá uma consertada, né? Na criação. Olha, já no da Nanda, né, a diferença ali do Theo pra Nanda, pra mim já teve muitas coisinhas que eu mexi. Mas a forma de criar, sabe? Porque quando eu tive ali o primeiro filho e tudo mais, na fase de criação eu educava, tipo assim, é isso porque é isso, eu tô mandando, eu sou sua mãe, você tem que obedecer. Então, eu aprendi dessa forma. Então. A gente foi criado assim. A gente foi criado assim, a geração dos nossos pais nos criaram E assim. tá tudo bem, porque eles nos entregaram tudo aquilo que eles tinham naquele E o momento. que eles Não, e o que eles acesso, óbvio. aprenderam. Exatamente. Não dá. Tá tudo bem. É isso. E aí é uma oportunidade nossa fazer diferente daqui pra frente. Óbvio. Então eu aprendi isso, e aí com a Nanda, né, eu fui buscar conhecimento e fui fazer cursos, né, de criação, criando filhos à maneira de Deus. E é muito legal, como proteger a pureza dos seus filhos também. E aí eu pude entender uma forma mais leve de educar, sem eu precisar bater no meu filho, sabe? Sem eu precisar gritar com o meu filho. Hoje, os meus filhos me conhecem pelo olhar. Então, isso veio, consegui mudar na Nanda, porque no Theo, tadinho, o primeiro filho... Cobaiazinho. Mas na Nanda eu consegui, e hoje eles são tão educados, sabe? Eu falo, meu Deus, se eu não tivesse aprendido isso, eu ia ser arrogante, eu ia falar tudo no grito, eu ia bater, porque eu sou a mãe, eu tenho autoridade, você tem que me obedecer porque eu sou isso. Não é assim. Não é assim. Mas foi isso. E com os gêmeos ainda vai vir melhor ainda, né? Claro. E de introdução alimentar, alguma coisa assim, você manteve a mesma coisa? Olha, primeiro filho ali, a gente quer tudo orgânico, tudo esterilizado, tudo muito bem lavado e com os produtos e não sei o quê. Já nos bebês, a gente fala, tá bom. Não, passa uma aguinha assim, tira a casca, então. Não é? É verdade, gente. Como é que pode, né? Muito. É porque a gente vê que aquilo não vai matar. Não. Né? Que vai dar uma imunidade a mais, né? Tá tudo bem. Sabe que eu não sei se você, como o Theo e a Bia são muito próximos, quando você fez a introdução alimentar dele, você dava tudo separadinho? Tudo. E aí não, depois... porque meu filho tem que comer BLW. Ele tem que pegar um de cada vez, mastigar, sem nenhum brinquedo, sem nenhuma tela, sem... Nada. E aí, não, e depois como foi pra ele? Ele come tudo de boa? Ou ele, não sei se teve a fase, porque a Bia teve uma fase de nenhuma comida podia encostar na outra, porque quando eu fiz a introdução, era uma de cada vez. E aqueles pratos com divisórias. Nossa. Então, colocava na divisória. E aí, chegou o tempo que ela começou... Ficou com toque. Ficou com toque, não deixava nada, podia encostar em nada, ela não comia um alimento com o outro. E aí, por isso que eu falei, isso vai ser uma coisa que eu vou fazer diferente do Caio. Do Caio eu faço assim. É lógico. Nunca ganhei prato com divisória. Gente, e outra coisa, eu não sei, né? É que o Luca também teve muita diferença. Mas os gêmeos usam tudo dos dois, né? Tudo. Pra nada. Tudo. Pratinho, e a bicicleta. Tudo. Não, gente, roupa. eu não. 28 anos atrás, não tem como. Roupa, eu tinha as caixas de doação. Sabe, você vai deixando pra doação e ali no meio da rotina, né? Você acaba esquecendo de doar, amiga. É verdade. E eu achei ótimo, porque eles estão... É uma moda circular, gente. Claro. Economia, eu acho maravilhoso. Não, e tá saindo dos bebês, e aí agora nós estamos doando de verdade. Não, porque o primeiro filho a gente faz enxoval, vai lá, né? Ai, gente, compra tudo, e carrinho, e cadeirinha, não sei o quê. Tudo antes, nem vai usar ainda, né? A gente compra tudo. Aí no segundo filho, tá quase nascendo, não tem nada ainda. Ai, judiação. Gente, pior que foi assim mesmo. Foi, comigo foi assim. Não, eu falei essa semana com o Júlio, essa semana a gente saiu pra comprar presente pro Caio.
Porque era uma briga com o brinquedo. Era uma briga com o brinquedo, uma briga da Bia com o Caio. Aí eu entendi, eu falei, amor, sabe por que tá essa briga? Porque todos os brinquedos são da Bia. O Caio não tem nenhum brinquedo. Então, eu falei, vem aqui na Tadinho. brinquedoteca. É a cozinha, é os ursinhos de pelúcia dela, é a casa da Barbie, a casa da Frozen, é tudo dela. E ele não tem nada. Por que o bichinho gosta do Homem-Aranha? Porque ele ganhou um Homem-Aranha, ele só tinha Ai, E era o Homem-Aranha, era a única coisa que ele tinha, que ele conhecia. Aí o Júlio, meu Deus, coitado, vou lá comprar uma coisa. Aí foi, comprou uma pista de carrinho, comprou Hulk, não sei o que. Claro. Aí ele amou. Aí agora acabou a briga deles. Porque, tadinho, agora o Caio tem o brinquedo O dele. problema era que ele se sentia excluído e com o Não. brinquedo Não, da eu irmã. acho que ele não deve nem saber, mas a Bia não gostava que ele mexia nas coisas dela, entendeu? Então agora, como tem as dele, ele tá amando brincar Ela com a- também não se incomoda, porque agora ele tem as Que dele. aí ele não incomoda ela. Entendi. Olha que doido, né? Não, é que engraçado lá em casa é 2 meninos e 2 meninas. Então, os bebês, eles estão usando os brinquedos dos maiores, né? E aí eles chegam assim e falam: mamãe, mas você não pediu pra pegar pra ele usar. Ai, que bonitinho. Meu filho, deixa eu te falar. Me perdoa. Eu posso pegar esses brinquedos pra usar e brincar? Pode. É. Tem que passar por pedir, ele. lógico. Claro. Você ensina de um jeito e faz do outro. É. Você bagunça a cabeça da criança. Porque tudo lá em casa a gente, assim, ó, você quer pegar? Peça. Uhum. Né? Não é abrir a geladeira e sair comendo o que Claro. quer na hora que quer, não é. Peça. E aí eu vou lá e faço. Aí eu. Tá, o filho nós, né? A gente aprende Ah, muito mais nossa, com eles do que eles muito. com a gente. Com Mas é muito certeza. bonitinho. Aí agora eles estão aprendendo a dividir tudo bonitinho. E as pessoas perguntam, já, qual que é o preferido? Ou não? Porque essa eu falava per- que eu, essa até pergunta hoje eu existe. falo que a minha irmã é a preferida da minha mãe. Sofia até hoje fala, mãe, sou eu ou o Enzo? Agora é o Luca, né? Falo, gente, Como que pode? Existe isso, né? total. E as pessoas. E é uma fantasia deles. É muito Sabia que é uma engraçado. fantasia de filho isso? Não acho, eu acho que minha mãe tem a preferida dela mesmo, que é a minha irmã. Para, não acho para de que- palhaçada. Como eu sou a preferida da minha mãe, né? Então tá ótimo! Eu não acho que existe isso. Olha, eu não Mas acho que é questão de afinidade. Eu minha acho mãe que é diz, afinidade. não tem preferida, mas tem a questão de afinidade, Tem. que às vezes eu tenho um pouco mais com uma, mas é com a minha irmã. Não, querida, não. Passou, ponto. Ai, ponto, meu ponto, Deus. ponto, ponto. Chora. Brincadeira. Mas é engraçado. Lá em casa eu não sinto que existe isso, sabe? Não tem como falar. O amor, ele não se divide, ele se multiplica, É. né? E sabe que no início eu fiquei pensando, né? Principalmente ali no segundo filho, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir amar a Nanda como eu amo o Theo? Porque Eu o primeiro penso filho nos torna mãe, é É. o primogênito. E parece que vai explodir, né? Impressionante. É lindo. Gente, só E olha Deus, né? aqui, e as mudanças da vida? Tipo, tem que ter uma van, né? Vocês têm uma van? É verdade. Cara, são 4 filhos, É verdade. 4 cadeirinhas. Engraçado, todo mundo zoa a gente por isso. Vocês têm uma van, Vocês têm né? um Uma ônibus, minivan, van. um mini Não, vocês não ônibus. tinham aquele carro que uma casa? A gente tem um motorhome. Motorhome, Um motorhome é. bem legal. A gente tem um motorhome. Que engraçado, olha, quando nós fizemos o motorhome, Não tinha ainda. não tinha A os Nanda. gêmeos, já tinha a Nanda, mas a gente nós fizemos 4 camas. 4 camas e o nosso quarto de casal, do casal, né? A suíte. Já E já sabia. Gente, foi profético o negócio ali. Claro. Totalmente. Você engravidou naturalmente dos gêmeos? Naturalmente. Você tem gêmeos na família? Não tenho. Bom, Nem ele, nem o teu marido. o meu pai, o Hum. avô do meu. Na verdade, o meu avô, o pai do meu pai, ele é gêmeo, mas os médicos dizem que essa probabilidade tem que ter vindo da parte materna, porque é a mãe que gera o órgão reprodutor da mulher. Então, isso teria que ter vindo do lado da mãe, não do pai. Então, ele fala que foi um milagre Foi um mesmo. Milagre. Porque a vida é um milagre, né? Imagina, para Total. engravidar tem que estar tudo tão conectado e dois, acho e de que só sexos diferentes. Não, e só quem tenta mesmo sabe o quanto é difícil, né? Nossa É. Senhora. É verdade. Então, a gente queria... Não, deixa eu falar, eu quero saber Que você quer da van. Se eles têm Ah, van. Ah, então. da van, ela não falou da Quero van. saber das Amiga, nós não cadeirinhas. temos uma van, não, mas nós temos um carro de 8 lugares. Ah, tá. Aqueles Mas carros e cabem doidos as americanos. cadeirinhas? Cabem todas as cadeirinhas. Aí, às vezes, não É o cabe quê? 2 e 2? 2 e 2. Aí, no meio das 2 da frente, cabe uma babá. Na de trás fica apertadinho. Aí, às vezes, tem que ir um outro carro, um motorista, aí segurança e outras babás no outro. Gente. É uma galera, É né? uma É um galera, elenco vai de ter que ser musical. Não, você Vai ter acredita que que ser uma até van hoje mesmo. nós estávamos programando uma viagem pra fora e nós ficamos fazendo conta de passagem. Gente, É uma passagem da loucura. nossa galera. É. Aí, tipo,
Agora não, né? Vamos É, deixar melhor isso. não. Nada, tem que ir antes deles fazerem 2 anos, os gêmeos, porque eles não pagam ainda, né? Passagem até 2 anos. tem isso. É. Tem isso. Depois, é amor, verdade. tem a Só taxa de Aproveita. embarque. Taxa de Só embarque. taxa. É, depois tem a É full. verdade. É, Ai, puxado. ai, ai. Puxa. Nossa, gente. Os 2, mais 4 filhos, e mais babá. Meu Deus. Uma 10 pessoas. É. Mas olha só, se a gente esperar em casa passar essa fase, daqui a pouco eles crescem e a gente não precisa de babá. É. Aí diminui a turma, entendeu? Isso é verdade. Só fica nós. Por exemplo, nós estamos marcando uma viagem pra fazer com o Theo e a Nanda pra neve. Só nós 4, sem ninguém. Sem vovó, sem titio, sem babá. Só nós 4. Por quê? Porque eles já estão numa idade, Claro. você vai ver daqui a pouco. Porque eles têm autonomia. Eles sentam na mesa com a gente e comem com a gente bonitinho. Delícia. Quero ir no banheiro, quero fazer xixi. É muito legal essa fase. É, a Bia muito tá legal. nessa fase, mas o Caio não, né? Já, você vai ver. É, Já. Aí fica o equaliza. fica o casalzinho ali. E olha, a gente sempre pede para as nossas convidadas mandarem um recado para as mães que assistem e que talvez passem, né, estejam na mesma situação, tenham a família grande. E eu acho que você podia falar de como levar a vida tão leve e ver sempre. Acho que você é o exemplo de pessoas que sempre enxergam o copo meio cheio, né, ao invés de meio vazio, sabe? A questão do copo. Porque a gente vê uma pessoa leve, uma pessoa bem resolvida, Satisfeita, feliz, segura, verdade. Eu acho que é isso, nós temos que ter essa leveza, né? O que eu poderia dizer era... essa câmera, né? Ia falar que... para que você se fortaleça, se encha da palavra do Senhor, porque é Ele que nos traz esse renovo, é Ele que nos renova todas as manhãs, a palavra dele diz, né? Então é isso, se encha da palavra que vai dar tudo certo. O Senhor, Ele é misericordioso. E é assim que eu tenho que me renovar todas as manhãs. Ai, que demais. E você tá linda, renovadíssima. Obrigada. É um espetáculo. A Tô gente tentando. agradece demais você ter vindo, Muito ter obrigada. compartilhado com a gente a sua maternidade, as suas 4 Muito legal, partes gente. foi da bem sua legal. maternidade. Parabéns, saúde pros seus bebês. Muito obrigada. viu? É, gente. que Um Deus prazer estar abençoe aqui. Que Deus muito. abençoe. E você que tá aí, que está nos assistindo e que já tem muita surpresa para vocês. Tem muita gente, muitas mães maravilhosas vocês vão que amar. vieram nessa temporada, né, tá? É, e que ainda vão vir, né? Que nós estamos arrasando, gente. Vocês vão, Então eu espero amar. que vocês estejam gostando. Se inscreve no canal pra não perder, tá bom? Tá E bom. tem aqui o @, de todas nós, pra vocês seguirem. Acompanhar também nas outras redes. Um beijo, Vem pro obrigada. Maternidelas, você também. Tchau. 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 Eu lembro que minha primeira conversa com a minha terapeuta, eu falei, hoje eu não quero te ouvir. Eu olhava ela muito guerreirinha, eu falei, meu Deus, minha filha, pequenininha, forte desse jeito, como que eu não vou ser, sabe, por ela? Então, eu sinto que, ao mesmo tempo, tudo que eu vivi, né, infelizmente, gerar testemunhos dói. Então, mas, pelo menos, eu tô vendo propósito, sabe?